Bem, boa tarde. Eu me chamo Regma, né? Estou como assessora de negócios da ADEL, mas já venho nessa militância da segurança alimentar já de longa data, né? Desde quando eu estava fazendo a graduação em economia doméstica na UFC, e aí tive a oportunidade de trabalhar em projetos, né, de pesquisa e de extensão ligada a essa temática, bem como as disciplinas dessa área. E aí trabalhei em ONG, trabalhei numa cooperativa de trabalho, né, com agricultura familiar, durante muito tempo. Então, o nosso tema é direito humano à alimentação adequada, certo? Então, é o seguinte, essa questão da alimentação, ela é uma questão natural, né, do ser humano, todos nós precisamos nos alimentar. Mas o debate relacionado ao direito humano à alimentação adequada e à segurança alimentar, ele começou a ser pensado ainda após o final da Primeira Guerra Mundial e muito mais ainda na Segunda Guerra Mundial, porque percebeu-se que um país podia perder a guerra se fosse cortado o suprimento de alimentos da tropa, né? Então, eles iam perder a guerra por falta de alimentação, por falta de nutrição, né, dos soldados. Então, começou-se a pensar isso e numa lógica de soberania alimentar. Então, a soberania do país na guerra estava diretamente ligada à questão da alimentação. Mas, então, por que a gente tem tanta fome, né? Ainda. Por que a gente discute tanto isso? Por que a gente debate tanto isso? Então, a gente tem o que se chama o círculo vicioso da fome, que geralmente a gente ouve basicamente três explicações, que é muito comum escutar isso. O mundo não produz alimentos suficientes, a fome existe porque tem muita gente para ser alimentada e existe pouca terra para plantar, né? Isso aí foi muito colocado e muito falado na época da Revolução Verde, né, quando veio o boom dos agrotóxicos. Então, a defesa era que a gente tinha uma produção pequena de alimentos, que o mundo produzia poucos alimentos para a quantidade de pessoas que tinham que ser alimentadas e que existia pouca terra para plantar. Então, precisava maximizar essa produção, diminuindo o ataque de pragas e etc., através do uso de agrotóxicos, né? Então, isso foi uma grande falácia, essa questão da Revolução Verde, né, que precisava usar agrotóxicos. Isso não é verdade, tanto é que, recentemente, o site do UOL publicou recentemente agora, 2 de junho, publicou uma pesquisa da Universidade Livre de Berlim, que, segundo a Organização Mundial do Comércio, o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, né? Ele é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Porém, o estudo também mostra que de 3 em cada 4 domicílios localizados na área rural, as pessoas estão em situação de insegurança alimentar. E o que é que quer dizer isso, situação de insegurança alimentar? Ou elas passam fome, ou elas não têm em quantidade ou em qualidade suficiente. Comem mal. Ou passa fome ou come mal. Então, segundo esse estudo, o percentual de insegurança alimentar no campo é bem maior do que nas cidades. No campo, chega a 75,2% e nas cidades chega a 55,7%. Então, a questão da insegurança alimentar, desse círculo vicioso da fome, ele ainda é mais perverso no meio rural, né? E aí a gente vai entender algumas questões ao longo dessa oficina. Então, a gente tem esse círculo vicioso. Qual é esse círculo vicioso? Falta de políticas de geração de emprego e renda, desemprego, baixos salários,
concentração de terra, concentração de renda, alta de preço dos alimentos e vários outros fatores, certo? Mas aí esse círculo, ele é gerador de fome. Então, a fome não é pela falta de produção de alimentos. Se assim fosse, o Brasil não seria o maior exportador de alimentos, o segundo maior exportador de alimentos. Mas aí a gente pode perguntar, tá, ele é exportador, mas é agronegócio, é monocultura, tá? Mas a gente tem a agricultura familiar, que coloca de 70% a 80% dos alimentos na mesa dos brasileiros, do arroz, do feijão, da macaxeira que a gente come. Então, a questão não é a produção, a questão é o acesso. A gente tem produção suficiente para alimentar todo o planeta Terra, mas a gente não tem, a maioria das pessoas não tem acesso, certo? Seja porque faltam essas políticas, seja porque tem desemprego, seja porque a gente tem concentração de terra e de riqueza, seja todos os fatores juntos, né? Então, isso é que causa a fome. E o Josué de Castro, né, pesquisador, a gente chama de pesquisador de fome, da fome, em 1937 ele escreveu um livro, ele foi publicado em 1946, que se chama A Geografia da Fome, né? E aí Josué de Castro já dizia que a fome é uma questão política, né? Ela não é uma questão de mercado, e por isso ela não vai ser resolvida pelas leis de mercado. Por quê? Porque o mercado vende para quem pode comprar. Então, se eu não tenho renda, se eu não tenho emprego, se eu não tenho trabalho, como é que eu vou comprar esse alimento? O alimento tem, agora eu não tenho acesso, né? Um exemplo dessa questão do acesso é o alto desemprego que a gente tem hoje e também a alta do preço dos alimentos. Segundo o IBGE, o arroz aumentou 57% em 12 meses, até abril desse ano. Quer dizer, de abril de 2020 a abril desse ano, o arroz subiu 57%. O óleo teve um aumento de 82%. O feijão preto, 42%. O botijão de gás, 21%. Então, para quem tem baixo salário, para quem está desempregado, para quem não tem acesso à renda, também não vai ter acesso ao alimento, a não ser que seja através de doações de cestas básicas, etc. Mas, mesmo assim, isso não é uma coisa frequente, né, e não gera dignidade para as famílias que precisam se alimentar. E como é que a gente pode se contrapor a tudo isso, né? Através de ações coletivas, sociais, políticas, mas como, né? Primeiro, as pessoas que vivem o problema, né? Elas precisam reconhecer seus direitos e precisam lutar por eles, conhecer ou reconhecer, né? Porque algumas até conhecem, mas não conseguem se reconhecer sujeitos desses direitos, né? E as pessoas ou entidades que podem colaborar, assegurando trabalho e renda, condições para produzir, acesso a uma alimentação nutritiva, saudável e permanente, né? E aí a gente traz também essa questão da fome. O Brasil, há um tempo atrás, ele tinha saído do mapa da fome, né? Ele não estava mais no mapa da fome da Organização das Nações Unidas, da ONU. Mas de 2016 para cá, a fome se agravou, com o desmonte das políticas de segurança alimentar, com o fechamento dos conselhos, principalmente do Conselho de Segurança Alimentar, e o encerramento da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar. Eu não sei se todos sabem, mas a gente tinha uma Câmara Interministerial que era diretamente ligada à Presidência da República, que trabalhava só questões de segurança alimentar e nutricional, direito humano, alimentação adequada. O fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
também que concentrava as ações da agricultura familiar, né, também veio contribuir com essa questão da fome. E agora, na pandemia, a situação se agravou mais ainda, né? Principalmente no meio rural, porque a comercialização dos produtos da agricultura familiar ficou extremamente prejudicada com a interrupção de programas como o PENAI, o PAA, com a interrupção das feiras municipais, né, as feiras livres, as feiras agroecológicas. Então, vários canais de comercialização de alimentos da agricultura familiar foram fechados, pararam, né? E isso trouxe o aumento da fome, não só no meio rural, como nas cidades, né? Porque as pessoas das cidades, elas são as que mais adquirem esses alimentos. E o agricultor teve uma grande perda de renda, né, por conta da interrupção desses programas. E aí a gente se pergunta, né, então o que é que pode ser feito? O que é que a gente pode fazer? Primeiro, a gente precisa avançar com a reforma agrária, né? Precisa democratizar a terra, com a democratização, com a reforma agrária, ela traz a democratização da terra e a diversificação de alimentos, dentre várias outras coisas, né? Dentre renda, trabalho, educação. Então, a reforma agrária, ela traz, junto com ela, vários outros elementos que vão impactar diretamente na segurança alimentar e nutricional e no direito humano à alimentação adequada. Agora, mais emergencialmente, a gente precisaria retomar as políticas de transferência de renda, né? De forma emergencial, mas ao mesmo tempo de forma estruturante, para poder, pelo menos enquanto durar a pandemia, né? Porque a gente está vendo toda a situação, o que é que está acontecendo, todo dia tem passado aí nos jornais, na TV e tudo, o que é que tem acontecido com a segurança alimentar das famílias. Então, essa é uma da... Claro que a gente podia citar aqui diversos outros fatores do que a gente poderia fazer, né? Mas considerando essa parte mais rural, uma das grandes ações que poderia ser feita seria justamente a reforma agrária, né? E aí a gente passa a falar de direitos, né? No início eu disse que a questão de se alimentar é uma coisa natural, né, do ser humano, está ligada a gente, pelo fato de ser humano, a gente precisa se alimentar para a gente ter energia, para fazer as nossas atividades diárias. Então, o que é que vem a ser primeira coisa? Direito. Basicamente, em linhas gerais, muito simplificadamente, um conjunto de regras feitas para conduzir o comportamento da sociedade. Assim, muito simples, né? E aí, o que são direitos humanos? São os direitos de todos os cidadãos, só por ser humano, só por nascer humano. Então, só pelo fato da gente ter nascido, a gente já traz vários direitos que são garantidos pela Constituição Federal, principalmente pela Constituição Federal de 1988. A gente tem alguns princípios dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles são universais, ou seja, eles se aplicam a todos os seres humanos, independentemente de sexo, orientação sexual, idade, origem étnica, cor da pele, religião, ideologia, condição de nascimento, ou riqueza, ou qualquer outra característica pessoal e social. São indivisíveis, todos os direitos são igualmente necessários para uma vida digna. Além disso, a satisfação de um não pode ser usada como justificativa para a não realização de outros. Ou seja, não pode ser justificado porque a pessoa tem direito à saúde, ela não vai ter direito à educação. Porque ela tem direito a lazer, ela não vai ter direito à cultura, ela não vai ter direito à habitação. Então, eles são indivisíveis.
né? Um direito, a satisfação de um direito, eles são indivisíveis, né? E um está ligado ao outro. São também interdependentes e interrelacionados, certo? A realização de um direito requer a garantia do exercício dos demais direitos e são inalienáveis, ou seja, eles são intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis, o que significa que não podem ser retirados por outros, nem podem ser cedidos voluntariamente por ninguém, nem podem ter a sua realização sujeita a condições, ou seja, não existe condições. Ah, você vai ter esse direito se você fizer isso, se você fizer aquilo. Isso não existe negociação, né? Então, o direito ele está garantido na Constituição Federal e ele tem esses princípios, o direito humano, os direitos humanos. Todos esses que foi citado pela Bruna, que foi citado pela Juliette, tá certo? E aí, esses são os direitos humanos. Mas os direitos humanos ligados à questão da segurança alimentar, do direito humano à alimentação adequada. Existe alguma coisa, algum marco legal? Existem vários. Nós temos uma legislação, certo? Vários pactos, várias declarações, leis, decretos, tudo assegurando o direito humano à alimentação adequada, à segurança alimentar e nutricional. O que falta é a questão de colocar isso em prática. Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos, não trouxe todos, né? A gente tem leis internacionais, eu trouxe duas, mas a gente tem muito mais do que isso, tá certo? Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada pela ONU em 1948, né? É considerada até hoje uma das mais importantes, porque representa toda essa questão trabalhada de direito humano, as lutas dos povos contra a opressão, abuso de poder, certo? É um documento que serve de referência para todas as partes do mundo, tá? E para a promoção e o respeito efetivo dos direitos humanos. Então, dentro da Declaração dos Direitos Humanos, está lá a questão da alimentação, do acesso a alimentos, do direito aos alimentos. E a gente também tem o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que o Brasil, que ele foi adotado pela ONU em 1966, e mais o Brasil aderiu em 1991, tá certo? Então, ele trata basicamente responsabilizar internacionalmente as nações que violam os direitos humanos, tá certo? Então, ele é um pacto que visa responsabilizar nações que violam esses direitos, né? Então, ele tem lá uma série de critérios e tudo, vocês colocarem depois aí na internet, vocês vão encontrar. E no Brasil, o que é que a gente tem? A gente tem leis, decretos. Primeiro, a gente tem a Constituição Federal de 1988, com seu artigo 5º e o 6º, certo? Que falam basicamente dos direitos à moradia, à lazer, à segurança, à liberdade, à alimentação, à habitação e por aí vai, tá? A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que ela é de 2006, e aí ela tem um artigo, que é o 2º artigo, que trata especificamente do que é alimentação adequada e trata ele como um direito fundamental do ser humano, tá certo? E tem o decreto 7.272, que regulamentou a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma lei, a gente tem um decreto, e a gente tem uma política de segurança alimentar e nutricional. Embora nesse momento atual a gente não esteja conseguindo exercer, principalmente por conta do fechamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional a nível nacional, porém, estados e municípios, muitos continuam ainda com seus conselhos estaduais e municipais abertos e fazendo todo o trabalho de educação e de
sobre a educação alimentar, direito humano à alimentação, trabalhando as políticas de aquisição de alimentos, como PAA e PENAI, então, fazendo fóruns, né? Então, aqui no Ceará, os conselhos continuam, né? Eles têm o apoio governamental, inclusive, mas a nível nacional não existe mais, e em alguns estados também não. E aí a gente reflete o que é segurança alimentar dentro dessa questão do direito humano à alimentação adequada, né? Então, a segurança alimentar, ela passa pelo direito humano à alimentação adequada. Então, o que é? O que é que significa segurança alimentar? Essa foi uma construção de vários e vários anos. Durante várias conferências de segurança alimentar e nutricional ao longo dos anos, foi se construindo esse conceito. Então, ele é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Gente, mas é enorme, né, esse conceito. Vamos lá. Antes de eu mostrar o próximo slide, quem é que pode me dizer o que é que está entendendo por esse conceito? Vamos lá, que é essa hora do sono. Quando a gente fala, passa o sono. Ninguém? Então, vamos lá. Vamos interpretar aqui esse conceito, tá certo? Vamos compreender melhor. Então, quando eu falo que a segurança alimentar e nutricional é o acesso, a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente, ou seja, eu estou dizendo que o acesso ao alimento é condição necessária, seja através do acesso à renda, à terra, a recursos produtivos, tá certo? Então, isso é uma condição necessária, eu preciso ter acesso aos alimentos. Regular e permanente, né, que está lá no conceito, ou seja, sempre, não apenas em alguns momentos. As pessoas não têm que ter acesso só de vez em quando, que é o que a gente tem visto, e é onde está relacionada a questão da fome, né? Por quê? Porque as pessoas têm acesso, muitas de vez em quando, né? Então, a gente tem que ter acesso permanente a esses alimentos. E quando eu digo lá no conceito da segurança alimentar, alimentos de qualidade por parte de todos. Ou seja, todos os seres humanos precisam ter garantido acesso aos alimentos, independente de raça, identidade de gênero, sexo, cor da pele, etc. Então, todos os seres humanos precisam ter acesso a esse alimento. E tem que ser alimentos o quê? De qualidade, alimentos que promovam práticas alimentares saudáveis. Ou seja, ele tem que ser suficiente, tanto em qualidade, ou seja, o que é qualidade? Ele é o alimento que ele vai me fornecer todas as minhas necessidades de proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais, gorduras, tá certo? Então, o alimento ele tem que ser diversificado e em quantidade adequada, conforme o gasto de energia das pessoas. E ele tem que respeitar a diversidade cultural. O que é respeitar a diversidade cultural? São os hábitos, né? Aqui mesmo, dentro do próprio Brasil, né, eu não vou nem falar de nações, a gente tem hábitos alimentares diversos.
Aqui no Nordeste, a gente gosta de um tipo de alimentação. No Norte, já tem outros, né? No Norte tem o tacacá, tem o açaí, né? Que é muito típico. Se a gente for para o Centro-Oeste, já tem outra diversidade cultural de alimentos. Então, isso precisa ser respeitado, né? A gente não teve isso respeitado durante muito tempo na alimentação escolar, né? Durante muito tempo, quem é mais antigo aqui sabe que a alimentação escolar ela era licitada com grandes empresas, e a maioria das empresas eram do Sul e do Sudeste, as que ganhavam as licitações, e não tinha o respeito a esses hábitos culturais das regiões. Então, era um pacote só, igual para todo canto, para todo mundo, como se todos fossem iguais, como se todos vivessem na mesma região, como se todos tivessem o mesmo hábito cultural de se alimentar. Essa lógica, ela vem sendo quebrada desde que foi implantado o PAA, e o PENAI, que esses recursos que eu estou falando para vocês já era do PENAI. O PENAI, ele é muito antigo, né? Ele não é de agora. Qual é a diferença agora? É que agora existe a questão da compra, no mínimo 30% dos alimentos que vão para a merenda escolar ser da agricultura familiar. Então, se a gente tem, no mínimo, esses 30% respeitado, a gente já consegue ter um respeito à cultura alimentar, porque os alimentos são comprados no município, ou na região, ou no município vizinho, tem a diversidade de alimentos e tem o valor nutricional deles preservado, porque a maioria das vezes vai ser ofertado alimentos que estão na safra, não é? Então, e outra coisa, para eu ter acesso a esse alimento, para a gente ter acesso, a gente não pode comprometer outras necessidades. É isso que o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele vem dizendo também, né? Eu não posso ter comprometido o meu lazer, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia. Só que o que a gente percebe é assim, que a última coisa que a pessoa deixa de fazer é comer, né? Então, quando ela deixa de comer, quando ela deixa de se alimentar, ela já teve todas essas outras necessidades dela comprometidas. Ela já não tem mais acesso a trabalho, a renda, ou ela tem um acesso, mas é um salário muito baixo, ela já não tem mais lazer, ela já não tem mais acesso a uma educação de qualidade, a fazer um curso, a ter uma saúde de qualidade. Então, a última coisa que o ser humano faz é deixar de comer, porque isso é questão de sobrevivência, é instinto de sobrevivência, a gente precisa sobreviver, né? Então, é a última coisa. Então, quando o ser humano deixa de comer, é porque ele já perdeu todos os outros direitos dele, ele já não tem mais garantido todos os outros direitos, né? Então, é isso aqui que a segurança alimentar e nutricional vem trazer: acesso ao alimento de maneira permanente, por parte de todos, com respeito à diversidade cultural, considerando que os alimentos devem ser saudáveis, devem ter quantidade e qualidade suficiente, e não pode deixar também ser junto com o atendimento de outras necessidades. Então, em síntese, o conceito de segurança alimentar e nutricional é esse. Afinal, o que é direito humano na alimentação adequada? A gente já falou tanto em direito, em segurança alimentar e nutricional, mas o que é esse direito, né? O direito humano à alimentação adequada é alcançado quando todos os homens, mulheres e crianças, sozinhos ou em companhia de outros, têm acesso físico e econômico ininterruptamente, ou seja, em todos os momentos, à alimentação adequada ou aos meios para a sua obtenção. Então, isso aqui é da ONU, né? Foi publicado em 1999 esse conceito, né? Atualmente, a gente também tem uma discussão sobre direito humano à alimentação adequada e nutricional, né? Já está sendo acrescentada essa questão da parte nutricional nesse conceito, mas ainda não está fechado, ele ainda não está todo
formulados, são proposições de acordo com as conferências mundiais que vão acontecendo, né? Então, a gente só vai ter esse direito humano alcançado quando todos, independente de raça, de cor, de credo, tiver acesso físico e econômico, sem interrupção, à alimentação adequada, ou se não tem o acesso à alimentação, mas os meios para obter, ou seja, emprego, dinheiro para comprar esse alimento, e etc. Então, as pessoas nascem com o direito humano à alimentação saudável, certo? Que deve ser de qualidade, é isso que o conceito também está trazendo, certo? De direito humano. Uma alimentação de qualidade, de modo permanente, em quantidade e fácil de ser conseguida. Ou seja, a gente volta ao acesso, né? Eu tenho que ter acesso a esse alimento. E ele tem que ser de qualidade, tem que ser sempre, e tem que ser em quantidade suficiente, de forma que vá atender às minhas necessidades diárias, né? Mas aí, a gente traz também uma outra questão, o que é que o Estado tem a ver com isso? Né? O que é que ele tem a ver com essa alimentação? Primeiro que está na Constituição Federal, e lá está dizendo também que o Estado tem a obrigação de respeitar, de promover, de proteger e de prover. Ou seja, respeitar. O Estado não pode adotar medidas que possam resultar na privação da capacidade de indivíduos ou grupos de prover sua alimentação adequada e saudável. Então, não pode ter medidas que vá resultar nessa privação. Ele tem o dever de proteger, ou seja, impedir que terceiros, indivíduos, grupos, empresas, interfiram na realização desse direito, ou atuem no sentido de violação do direito humano à alimentação adequada. Ele tem a obrigação de promover, ou seja, criar condições que permitam a realização efetiva. Quando a gente diz criar condições, vem toda essa questão de emprego, de renda, de reforma agrária, tá certo? De crédito, né, para os pequenos produtores da agricultura familiar conseguirem produzir, né? Pessoal, desculpa. E a obrigação de prover, né? O Estado deve ser provedor desses alimentos diretamente, né, a indivíduos ou grupos que são incapazes de obter por conta própria, ou seja, estão passando por algum momento que tem incapacidade, ou seja, incapacidade porque não tem um emprego, incapacidade porque mora na rua, incapacidade porque tem uma doença e aí não consegue trabalhar. Então, o Estado ele tem a obrigação de prover isso diretamente a esses indivíduos e grupos que não têm condições de obter por conta própria, até que alcancem as condições de fazê-lo. E se não alcançar, vai ter que prover para sempre, porque esse é um direito humano, tá certo? E aí a gente traz outros elementos aqui, né? A gente vem colocando a mulher, coloca aqui a mulher nesse cenário, né? Do direito humano à alimentação adequada. E por que a gente vem trazendo a mulher nesse cenário? Porque durante muito tempo as mulheres não podiam, elas tiveram vários direitos, não tinham direitos, aliás, né, que elas tinham vários direitos, não, elas não tinham direitos. E dois deles que eu trouxe aqui para ilustrar é o voto, não tinha direito ao voto e ao divórcio, né? Elas não podiam votar e nem se divorciar. E aí, isso era uma coisa extremamente naturalizada. Era natural a mulher não ter direito ao voto e ela nem ter direito a se divorciar. Era tão natural quanto a gente acessar, por exemplo, a internet hoje. Todo mundo, tu não tem acesso à internet, quer dizer, é como se fosse, hoje em dia o acesso à internet é como se fosse uma coisa natural. Então, quando a gente não tem o acesso, às vezes causa espanto, né? Em tal canto não tem, tal. Então, a questão do voto e do divórcio, durante muito tempo, as mulheres não tiveram esse direito. Então, por conta disso, as mulheres, elas começaram a se juntar,
perceberam que sozinhas elas não iam conseguir, então se juntar coletivamente e fazer vários movimentos, né? Até que alcançaram o direito ao voto, o direito ao divórcio e tantos outros, né? Mas apesar desses avanços, né, as mulheres ainda hoje sofrem diversos níveis de discriminação e violência, tanto no âmbito social, comunitário, quanto no doméstico. E principalmente agora na pandemia, né? É que a questão da violência, principalmente violência física, tem aumentado. E isso traz consequências negativas tanto para o desenvolvimento das mulheres como dos filhos, né? Como ser principalmente as gestantes, né? Que precisam ter todo o cuidado, ter toda a questão de nutrir aquele ser que está dentro da barriga. Mas diante das violações de direito que essas mulheres passam, acaba esse direito do alimento do bebê, né, sendo violado. Então, por sofrerem tantas violações, sistematicamente, as mulheres foram reagindo fortemente e são uma das mais importantes fontes de propostas de mudanças sociais. Então, muitas questões vieram a partir das mulheres, tá certo? E aí vem também a grande importância da mulher na garantia desse direito humano à alimentação adequada. Primeiramente, porque, trazendo já a questão do aleitamento materno. O aleitamento materno, ele é garantido por lei, certo? É a Lei 11.265, de 2006. Ele garante o aleitamento materno exclusivo até os 6 primeiros meses. Porém, isso, na maioria das vezes, não acontece, certo? Porque, apesar da lei garantir o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, muitas dessas mulheres não têm condições porque são desnutridas, porque não têm acesso ao alimento, elas não têm como alimentar o próprio corpo delas, né? Então, a questão do aleitamento materno já fica comprometido. Outras mulheres porque precisam trabalhar. E a licença maternidade, elas só são de 4 meses, tá? Há um tempo, recentemente, eu digo recentemente porque faz realmente pouco tempo, em relação a outras leis, as mulheres funcionárias públicas passaram a ter direito a 6 meses. As mulheres que são funcionárias de instituições privadas, depende de acordo com o patrão, ela ter direito à licença maternidade durante 6 meses. Se não tiver esse acordo, ela só tem direito a 4 meses. Então, é meio que um contrassenso, né? A legislação diz que o aleitamento materno garante o aleitamento materno exclusivo durante 6 meses, mas a licença maternidade só são de 4 meses. Então, e além disso, mesmo para aquelas mulheres que conseguem o aleitamento materno exclusivo durante 6 meses, quando elas voltam a trabalhar, elas não têm uma flexibilidade na carga horária, na maioria das vezes, para ficar amamentando esse bebê, amamentando esse filho, porque o aleitamento materno ele é recomendado até os 2 anos. Então, daí onde já começa o papel da mulher na garantia do direito humano à alimentação adequada. As mulheres, na maioria das vezes, são aquelas que passam o conhecimento sobre os alimentos de uma geração para outra, principalmente na nossa sociedade, né, que é muito patriarcal. Então, cabe sempre à mulher o papel de cozinhar, né? Claro que eu não estou dizendo se concordo ou se não concordo, mas eu estou dizendo que a nossa sociedade atual, ela é assim. Então, as mulheres é que passam esse conhecimento do cozinhar, da forma de fazer, o caderninho de receita, vai passando da avó para a mãe, para a filha, de geração em geração, né? São produtoras de alimento tanto no campo quanto na casa, são guardiãs de sementes, né? Vocês bem sabem aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da criação de galinha. Quem é que sempre tinha a questão de deitar o pintinho? Eu sei que lá na casa da minha avó, era a minha avó. Para o meu avô, isso aí não era trabalho dele, não era trabalho de homem. Então, por exemplo, a questão das sementes, tanto semente animal como a semente vegetal, também sempre foi uma característica das mulheres serem guardiãs dessas sementes.
Então, daí onde a gente traz esse papel da mulher, principalmente a mulher rural. Porém, ainda são muitos os desafios, porque apesar das mulheres ter essa grande importância, essa grande relevância na garantia do direito humano à alimentação adequada, ainda os desafios são enormes. A violação dos direitos, a gente vê aí todo dia nas manchetes de jornal, né? Então, a gente vê todo dia essa questão da violação dos direitos das mulheres, tanto por parte do Estado, quanto por parte da própria, às vezes, do companheiro, do irmão, do pai, e etc. Então, é importante que a gente reflita, né, sobre esse papel da mulher e sobre como garantir esses direitos, né, para que a gente também consiga avançar mais no direito humano à alimentação adequada, tá certo? E aí, mas aí tem marcos legais, a gente tem marcos legais, certo? Só sobre a questão da mulher. Para você ver aqui, eu estou citando vários, mas tem muito mais. Então, a gente tem a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que data de 1979, a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a Plataforma de Ação de Beijing assegurando os direitos das mulheres, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, as convenções 87, 98 e 169, e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Essa declaração ela tem um capítulo especial só sobre as mulheres indígenas. Então, todos esses aqui são documentos que eles estão lá postos, escritos, debatidos e discutidos para garantir o direito da mulher, principalmente na questão do direito humano à alimentação adequada, porque já está constatado que a mulher é a grande guardiã desse direito, a que mais garante esse direito humano à alimentação adequada. E aqui, antes de finalizar completamente, eu trouxe uma frase do Josué de Castro, que ele diz: a fome é a expressão biológica de males sociológicos. Então, a gente expressa no corpo, né, da gente os males que são sociais, né, que vêm por tudo isso que a gente discutiu agora.